A igreja evangélica é a igreja mais idólatra de todas. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Maicon e eu vim falar um pouquinho sobre essa frase, por quê? Deixa eu te dar um contexto. Eu postei isso no Instagram há um tempo atrás, no finalzinho do ano passado, mais especificamente. Numa postagem que era mais ou menos assim. Era uma igreja, parecia ser um aniversário da igreja ou aniversário do pastor, era um evento. E uma pessoa corria pela igreja com uma bandeirona, tipo de jogo, com a foto do pastor. E cada vez que a bandeira passava, a galera gritava, E era, parecia, sabe, sua santidade, o Papa. E eu fui lá nos comentários e postei isso. Cara, a igreja evangélica é a igreja mais idólatra de todas. E, cara, todo mundo começou a comentar, a vir contra mim e tudo mais. Bom, se você tá nesse vídeo aqui, você tá curioso para saber o porquê eu tô falando isso? Bom, na verdade, tudo é um eufemismo, né? Obviamente a igreja evangélica não é a, maior, a mais idólatra de todas. Talvez nem seja a maior religião, a religião mais idólatra de todas. Mas, cara, ela é extremamente idólatra se a gente comparar com quem ela deveria ser. A igreja protestante, a igreja evangélica, mais conhecida como igreja evangélica, ela prega algo que principalmente vai contra alguns ensinamentos da igreja católica. E dentre eles, o que diferencia, ou pelo menos o que nós evangélicos, né, colocamos diante das pessoas é essa não idolatria a imagens, ok? Muito bem. Só que, cara, a igreja evangélica, ela só trocou a idolatria. Sabe, idolatria não tem a ver com imagem somente. Você pode idolatrar outras coisas sem ser imagens de santos ou de coisas do tipo. E a igreja evangélica, cara, ela é extremamente idólatra. Esse mês eu postei no meu Instagram um vídeo a respeito da Priscila Alcântara. Dela dizendo que ela saiu do gospel, começou a fazer coisas, trabalhos seculares, né, fora da igreja, e que o pessoal não entendeu, achava que queria ela como cantora gospel. E aí, há 2 semanas atrás, eu vi também aquele pastorzão, conhecido como, agora acho que é Pax, né? Eu não acompanho muito, mas eu lembro dele de alguns vídeos muito engraçados, dando uma declaração absurda a respeito de que Deus não era obrigado a morrer, que ele não pediu para Deus morrer, e que agora que ele morreu sem eu ter pedido, eu agora tenho o peso da culpa de ter que retribuir. Um negócio desse jeito, uma declaração completamente absurda do Pax, né, do pastorzão antigamente, e dentre outros artistas, cara, que dentro do meio evangélico eles são extremamente idolatrados. Eu fico pensando, cara, mas por quê? Como que a igreja evangélica consegue cair na hipocrisia do erro, de cair no erro que ela mesma se propõe não cometer? Então, o público evangélico, ele tende a levantar ídolos. Isso não é de hoje, isso vem desde a época do Velho Testamento, né? Quando Moisés ele vai até o monte para ouvir Deus falar, e o povo fica um tempo sem um líder. Eles precisam de alguém palpável, sabe? Eles precisam de algo que eles possam tocar. Eles criam um bezerro de ouro. E é impressionante como a gente, toda geração, levanta os seus bezerros de ouro. Não é um bezerro de ouro, são os seus bezerros de ouro. O que são isso? Pessoas que são altamente influentes, pessoas que têm um domínio oratório, mas que muitas das vezes nem sequer vida com Deus têm. Sabe? O primeiro que se levanta falando alguma coisa que agite o povo evangélico, cara, o pessoal vai correndo. Sabe? Há um pouco tempo atrás, eu vi algo sobre o Yudi. O Yudi falou algumas coisas e pronto. O Yudi virou o baluarte do cristianismo no Brasil. Cara, impressionante isso, é impressionante isso. E toda geração levanta os seus ídolos. Só que esses ídolos, eles são de barro, cara. Eles são, sabe, de materiais humanos. Eles vão cair. Todos os ídolos caem. Todos os ídolos caem. E é por isso que o povo evangélico é tão doente. Por isso que não se cura. Ah, mas a igreja é o lugar de doentes. Sim, mas é na igreja que se entra doente, mas se sai curado. Sabe, nas nossas igrejas a gente entra doente e sai moribundo. Como assim? Cara, a gente entra na igreja com problemas, mas encontra Jesus. E Jesus é a solução dos nossos problemas. Só que a gente entra nas igrejas e ao invés de encontrar Jesus, ao invés de ir por causa de Jesus, a gente vai por causa de homens. E aí a gente se torna pior do que essas pessoas. Sabe? Eu me torno pior do que aqueles que eu idolatro. E resultado, essas pessoas caem. E quando elas caem, o tombo é grande, né? Como diria a Carol Conká, já que é para tombar, tombei. E eu creio que a idolatria, ela
expressa, né? A idolatria, ela expõe a falta de Deus. E quando eu estou longe de Deus, e quando eu não tenho Deus perto de mim, quando eu não tenho Deus no meu coração, isso vai me levar à idolatria. Foi assim com o povo. O povo decidiu construir um bezerro de ouro, porque eles não tinham o representante de Deus, que naquela época era Moisés, para estar com eles. Então agora eu vou idolatrar alguém, sabe? Então se você tem isso, cara, por alguém, sabe, você está distante de Deus. A idolatria é resultado do distanciamento de Deus. Hoje a gente pega qualquer pessoa aí, cara, qualquer pessoa que se levante e fale 2 ou 3 frasezinhas bonitas, ou cristãs, ou evangélicas, bonitinhas, a gente levanta como se fosse representante. A Priscila Alcântara foi chamada para ministrar num evento mundial, o Descende, sabe? As pessoas colocaram ela lá como se ela fosse a maior representante naquele momento. E, gente, quantos pastores, sabe? Quantas pessoas com história diante de Deus, sabe? Com história, com feridas, com cicatrizes. E a gente elege, né? A gente elege Saúl, pessoas que a gente olha e fala, isso aí vai me representar. Sabe? Ídolos são como Saúl. Saúl foi levantado porque era bonitinho, porque falava bem, porque tinha a cara daquela geração, a cara do rei. Mas o mesmo Saúl foi rejeitado por Deus. E foram escolher Davi, um cara esquecido, que estava nas malhadas, que estava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai, que nem o seu próprio pai lembrou dele. Então, antes de você levantar ídolos, lembre, Saúl tinha cara de rei, falava como rei, mas não era rei. Não era quem Deus havia escolhido. Ele pecou e ele caiu.